Caramba, agora a gente tem bastante coisa para falar, né? Vocês estavam esperando por esse momento. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo um vídeo bem legal para vocês. Como vocês já viram aí no título, eu vou estar reagindo à técnica de alguns atletas de powerlifting e a gente vai conversar um pouco melhor sobre, né, justamente essas execuções, essas técnicas que, para ser sincero, eu não sei ainda o que espera. Esse vídeo realmente é um react, por quê? Vamos lá, editor, coloca aqui na tela. Já estou aberto aqui com um bloco de notas, com alguns links que o editor me mandou para abrir aqui junto com vocês e a gente fazer uma análise da técnica dessas pessoas, desses indivíduos. Não sei nem qual é o levantamento, não faço ideia, mas eu acho que justamente por isso que vai ser bem legal. Então, estou aqui com o meu notebook aberto, vocês estão vendo aí o link e eu irei abrir agora o primeiro para a gente já começar o nosso react. Mas antes, recado importante. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, também já deixa o seu like e depois do vídeo não esquece de deixar um comentário com o seu feedback. E mais uma outra coisa, tá? Estou com vagas abertas na minha consultoria online, então se você quer me contratar como seu treinador para te dar uma direção, uma orientação sobre os seus treinos de força, o link vai estar aqui na descrição também. Então sem mais delongas, bora lá começar. Abrindo aqui, o Instagram Reels, já tinha imaginado que seria o Reels, né? Ó, bacana. Esse aqui é um atleta que eu já conhecia, tá? Ele é um atleta europeu e, cara, bem legal a técnica deles, ó que diferente. Deixa eu ver aqui no outro carrossel, é um supino, tá? Então acho que é só o terra mesmo que é pra gente avaliar. Bom, deixa eu ver se tem como eu pausar. Tem como, ó, bacana. Aqui a gente está vendo um clássico levantamento terra sumô, ok? Onde a pessoa ela não sai com o tronco extremamente reto. Então, se vocês forem analisar, deixa eu ver se eu consigo pausar, na hora da arrancada, a gente consegue ver que ele faz um arredondamento bem significativo, bem expressivo da região torácica, até um pouco da lombar, e sai com um quadril relativamente mais alto do que geralmente as pessoas acham que deveria ser no sumô. Então, esse aqui é um exemplo muito legal de quê? De individualidade. Esse atleta aqui é muito forte, olha aqui, fazendo 285 para 5 reps. E vocês veem que a técnica dele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. E é muito legal a gente ter esse tipo de percepção sobre essa técnica dessa pessoa, porque nos mostra que, primeiro, não é lesivo, tá? Porque ele com certeza não saiu do nada e colocou 285 quilos para 5. Não, ele deve ter feito só com a barra, depois foi progredindo, ele teve uma progressão, ele foi exposto gradativamente, gradualmente a mais peso com essa técnica, com essa postura. Então a coluna dele se adaptou a isso, com certeza, e é o mais eficiente para ele. Se ele talvez tentasse fazer com as costas retinhas, alguma coisa assim, ele não conseguiria levantar tanto peso. Inclusive, esta maneira aqui dele executar é a maneira que eu também executo, ok? Então, eu vou até ver se eu tenho um vídeo de mais ou menos desse ângulo para o editor colocar na tela, para vocês verem como a gente faz um terra bem similar. Então, é um terra que para nós temos vantagem, tá? Para nós é eficiente, eu acho bem legal a gente começar o vídeo com essa execução aqui, para a gente entender que nem sempre o terra sumô precisa ser aquela postura retinha, perfeita, e talvez eu até arrisco dizer que para a maioria das pessoas essa maneira mais retinha não é o ideal. Talvez não precisa ser exatamente como esse aqui do vídeo, mas talvez um meio termo, depende da pessoa. O importante é o que? Você testar e você realizar da maneira que você for confortável. E é legal que é que ele tá fazendo bem rápido, né? A carga tá meio leve, mas quando começa a pesar, uma característica de quem faz a técnica assim é que depois que chega ali perto do joelho começa a ficar mais difícil, então a pessoa tem mais dificuldade no lockout, enquanto que se a pessoa ela sai, né, no movimento com uma postura um pouco mais neutra, para ela a técnica melhor funciona assim, com as costas um pouco mais neutra, ela geralmente tem mais dificuldade, o sticking point que a gente fala, né, na fase de arrancada. Então é legal também a gente entender que dependendo da técnica, o seu ponto de dificuldade, a sua maior dificuldade no movimento pode ser diferente, tá tudo bem, isso aí é uma característica, tá? E é isso que eu gostaria até de falar, a maneira que esse indivíduo que está executando, tá, esse movimento é uma característica dele, não é um problema, é uma característica individual. Então achei bem legal a gente mostrar esse vídeo aqui para vocês darem uma olhada, bem bacana mesmo. Ó, cara, é muito parecido com a técnica que eu tenho também. Eu acho bem legal a gente ter, né, esse tipo de percepção também. Bora lá agora para o nosso segundo vídeo. Será que é outro levantamento terra? Ó, agachamento. Essa menina que eu conheço também, eu sigo ela é bem forte, mas eu não tenho certeza se ela compete. Tá? É um PR para 2 reps. Louco! Que legal! Cara, aqui tem bastante coisa pra gente conversar, né? Primeiro, vamos lá, deixa eu ver se consigo pausar. Ó, essa aqui já é uma característica que eu acho bem legal. Olha o quão fechado ela pega na barra.
é uma coisa que eu pessoalmente não consigo fazer, por exemplo, porque eu tenho uma mobilidade de ombro não tão boa que nem ela. Mas dependendo da pessoa, ela pode se sentir confortável fazendo dessa maneira. E a tendência é que quanto mais fechado você segure na barra, mais ativação você tem das suas costas, mais engajamento talvez da região superior das costas e pode talvez transferir em mais estabilidade. Mas também não vamos dizer que é uma regra, por quê? Porque tem vários powerlifters muito fortes que agacham com as mãos mais abertas, mas o ponto é fazer o mais fechado possível para você, para sua capacidade, é sempre muito interessante. Então, para ela é assim, para mim é o meu mais fechado é mais ou menos assim, e tá tudo bem, não preciso fazer igual a ela para fazer o meu mais fechado. Então, tem essa questão da individualidade. Outra coisa bem legal, tá? Olha o quanto, né, fechado é as pernas dela. Ela tem uma base bem fechada, os pés bem próximos, parecido com os membros superiores também, então dá para ver que ela tem uma mobilidade geral muito boa e a ponta do pé também dela está apontada para frente, né? Geralmente a gente vê os agachamentos com a ponta do pé apontada mais para fora. Aqui é a mesma coisa que a gente estava falando no terra, é uma questão de característica individual. Então não é um problema, não é um acerto, não é um erro, não é melhor, não é pior, é uma característica. Ela se sente mais confortável e forte fazendo o agachamento dessa maneira. Até mesmo para hipertrofia, isso aqui não é mais vantajoso para quadríceps, glúteo, alguma coisa assim, não. É totalmente uma questão de preferência pessoal e como ela se sente mais forte, mais confortável. E aqui eu achei legal que a segunda repetição acontece uma coisa muito bacana. Ó. Vocês vão reparar que ela desce e quando ela começa a brigar agora, ó, o quadril dela, se vocês repararem, está indo lá para o lado direito, aqui onde está meu mouse, eu acho que vai dar para vocês verem. Então é bem interessante que conforme ela vai chegando perto da falha, ela tem o que a gente chama de hip shift, que é o quadril começa indo um pouco para o lado. Isso é lesivo? Não, não é, não necessariamente, a gente não tem evidência disso, tem pessoas que fazem, ela é um exemplo, e não, talvez não sentadores, tá? É menos eficiente? Talvez, só que ela conseguiu levantar o peso, a gente está falando de uma carga realmente máxima ali dela, ela provavelmente não conseguiria colocar mais 5 quilos para fazer 2 repetições, ou então fazer mais uma repetição, então a gente está falando do limite, e é muito comum a nossa técnica mudar um pouco, né, se ajustar um pouco quando está muito pesado, isso não necessariamente é um problema, isso de que a gente tem que fazer a técnica ideal, a técnica perfeita, até quando está super pesado e tal, nem sempre é verdade, porque às vezes você pode talvez deixar de levantar um peso ou algo assim, porque você estava forçando muito uma técnica que não é natural sua. Aqui talvez seja o caso dela, tá? Ela, enfim, acabou fazendo um movimento um pouco mais torto, mas não necessariamente significa que ela vai se machucar exatamente por isso, porque aconteceu um caso isolado, provavelmente ela não faz isso todo o treino e etc. Achei legal aqui também a gente fazer uma análise desse agachamento. Vamos lá para o nosso terceiro vídeo, então, para a gente fazer o nosso react, para a gente não também estender muito aqui. Vamos lá. Curioso para saber. Agora deve ser um supino, já teve um terra, já teve um agachamento. Ah, outro agachamento. Legal, esse aqui eu sabia que não ia faltar. Conhecendo o meu editor também eu sabia que esse aqui não podia faltar. Cara, o David, ele tem... Eu uso muito ele como exemplo aqui no canal, no Instagram e tal, quando eu vou falar de abertura de pernas no agachamento. E o David é um cara que nitidamente a gente consegue ver que ele tem um afastamento de pernas extremamente aberto. E é um agachamento similar, né, ao que eu falei anteriormente, em questão de que ele faz o que é mais confortável para ele. E é quase o oposto do que a gente acabou de ver a menina fazendo. Então, olha só, as pernas bem afastadas, apontando os pés apontados para fora, você vê que a pegada dele é mais aberta, só que esse mais aberta para ele provavelmente é o mais confortável e eficiente para ele, considerando o mais fechado possível. Ele conseguiria pegar para mais aberto, mas ele prefere pegar daquela maneira ali, que já é quase que mais fechado. Começou a rodar um supino, tá? Mas não é a análise que a gente está querendo fazer. A análise é o agachamento, deixa eu atualizar aqui a página de novo. E é bem legal a gente entender que no powerlifting não existe agachamento sumô, tá? Isso também é uma coisa legal de a gente discutir. Esse agachamento aqui, para algumas pessoas, pode ser considerado sumô, só que na verdade é apenas o agachamento competitivo dele. A decisão de você afastar mais as pernas, fazer como se fosse um sumô ou não, é uma questão de como você se sente mais forte. Então não existe essa classificação de você fazer um agachamento sumô no powerlifting, um agachamento normal, digamos assim, porque o normal pode ser sumô para algumas pessoas, como é o caso do David, e ele se sente extremamente confortável. Eu já vi vários relatos dele, vários vídeos dele falando que ele não sente dor fazendo assim, que ele se sente mais forte fazendo assim, que para ele encaixa muito bem, ele consegue bater amplitude melhor, então funciona muito bem para ele. Então, muito legal a gente também ter essa análise aqui para a gente ver, né, digamos que dois extremos. Esse aqui é super aberto, a menina era super fechado e talvez você fique no meio termo, ou talvez você fique mais para aberto ou mais para fechado, isso depende muito da pessoa. A tendência é que pessoas altas com um fêmur, com o tamanho da coxa, né, o tamanho do osso da coxa grande, que nem o David, que ele é bem alto,
tende a ter uma preferência, mais conforto com agachamentos com a base mais aberta. E pessoas que têm o fêmur, o osso da coxa menor, pessoas mais baixas geralmente, como por exemplo aquela menina e também que tem um nível de mobilidade boa, etc. Às vezes não, na maioria das vezes, na verdade, se sente mais confortável com a base mais fechada. Então é legal a gente ter também esse tipo de noção. A técnica ela sempre vai, né, depender, ela vai variar, ela vai, né, ser uma consequência da sua individualidade anatômica, das suas alavancas, do seu conforto, até mesmo se você está passando, por exemplo, uma lesão ou não. Daqui a pouco o David, vamos supor, esse cara que estava agachando super aberto, ele tem uma lesão no quadril, ele vai ter que se forçar talvez a agachar mais fechado por um tempo até recuperar dessa lesão, por exemplo. Então, para a capacidade atual, né, dele, ele agacha dessa maneira, mas a capacidade dele também pode mudar e está tudo certo. A técnica não precisa ser algo totalmente engessado e não é porque deu certo em um momento da sua vida que vai dar certo por todos os outros momentos, digamos assim. Não é porque você testou algo e deu certo semana passada que essa coisa vai dar certo no ano que vem, e às vezes você pode testar uma coisa no ano que vem e achar assim, pô, tá melhor agora, então eu estava fazendo errado antes. Não estava fazendo errado, era que apenas naquele momento da sua vida, naquele momento dos seus treinos, seu nível de treino para o seu contexto, naquele momento estava fazendo sentido aquela técnica. Então a gente tem que ter também esse tipo de parecer, esse tipo de percepção, ok? Bora lá, mais um vídeo. Agora vai vir um supino. Sabia, né? Tinha que ser. Caramba, essa menina que eu acho que eu não conheço, não sigo ela, tá? Até fiquei curioso, depois vou abrir o perfil para conhecer, bem forte mesmo, tá? Bem legal esse supino, tá? Bem legal esse supino. Bastante coisa pra gente conversar. Primeiro, o arco dela é gigantesco, tá? Vocês estão vendo aqui. E isso é algo positivo para ela. E uma coisa legal também do arco que a gente tem que entender é que muitas das vezes, mesmo que a gente treine muita mobilidade, dê muita atenção para isso, a gente vai ter uma limitação que vai ser a nossa limitação genética. Então é aquela coisa, se você naturalmente já tem um arco bom, você vai ter um arco bom. Se você já naturalmente não tem um arco bom, não importa o quanto você treine para isso, esse arco nunca vai ser igual ao dessa menina. Ele pode melhorar comparado ao que você tinha antes? Pode, mas se você, por exemplo, não chega perto desse arco aqui, cara, não importa o que você treine, você não vai chegar. Então esse é o primeiro ponto. É uma questão individual, sim, ok? Pessoas têm mais mobilidade que outras e por mais que a gente tente treinar isso, a característica genética é o mais predominante. Então isso é o legal da gente ver. Outro ponto, dá para notar que quando ela vai tirar a barra do peito, ela faz bastante força com os membros inferiores, mas não só isso, como quando ela vai começar a descer, agora vocês prestem atenção, quando ela começa a descer a barra, o peito dela sobe e ela faz uma força ali com as pernas também. Então é uma dica que eu sempre dou pra galera, durante a excêntrica, tá? E essa menina tá aplicando aqui com maestria essa técnica, imagine levar o seu peito para cima enquanto a barra desce, tá? É muito legal essa dica. Então força de pernas, né? Tensão das pernas a todo momento ajuda a fazer isso também. E aqui muito legal é que se vocês verem, caramba, ela falhou, não tinha reparado isso, mas enfim, as travas de segurança, tá? Muito importante. Mas enfim, uma coisa que eu queria falar é o trajeto da barra. Reparem como o trajeto de barra dela é bem vertical. Isso é uma característica muito comum de quem tem arcos grandes. Então, em vez de fazer aquele trajeto que a gente está mais acostumado a ver, que a barra ela sai lá do ponto mais ou menos da linha do ombro e ela desce até o peito, depois você sobe ela como se fosse um arco. Estou exagerando aqui só para vocês verem. Ela faz um trajeto mais vertical de barra e os cotovelos mais abertos. É uma técnica que funciona muito bem para quem faz pegada aberta e tem um arco grande. Eu comecei a tentar fazer assim, não faço igual o dela, porque meu arco também não é igual ao dela, mas é algo similar e senti muita diferença em força, em conforto, eficiência. Então é mais uma daquelas coisas que você talvez possa testar também. Bem interessante, cara, bem interessante aqui. Gostei bastante desse supino, muito técnico o supino dela, tá? A gente consegue reparar que ela não tem uma quantidade de massa muscular extremamente grande, ela não é super pesada, mas ela consegue levantar pesos muito altos, tá? 80 kg para 10 é uma marca bem significativa. E vocês também vão reparar que ela tem, justamente por ter um supino muito técnico, uma característica de que ela faz uma pausa no peito, basicamente de só tocar a barra no peito, ela não afunda. Então é uma outra característica muito comum de quem faz uma pegada super aberta e também faz um arco bem grande no supino. Próximo vídeos, vamos lá. Eu acho que eu já vi esse vídeo aqui, 160 quilos, bem pesado. Caramba, agora a gente tem bastante coisa para falar, né? Vocês estavam esperando por esse momento. Cara, é bem interessante, tá? Primeiramente, vamos conversar sobre a posição que ela está apoiando a barra. Ela está fazendo um super low bar, né? Eu acho difícil
alguém ter conforto nisso. Talvez, eu não conheço essa atleta, mas talvez até ela mesma não esteja confortável, não parece estar confortável, mas eu também não vou julgar porque eu não conheço ela. Então, uma das coisas que a gente nunca pode fazer é falar que a técnica está ruim ou a técnica está errada se a gente não conhece o contexto dela. Talvez ela coloque a barra mais para cima e sinta dor, ou ela não sinta tanta força, então se para ela funciona, tá tudo bem. É estranho, eu sei que é estranho, a gente vê pouco, mas é um agachamento bem low bar. Se ela sente conforto, ok. Eu não parece estar muito confortável, mas eu não posso julgar, não entendo o contexto dela. E aí, por conta justamente da barra estar muito baixa, é nítido que o agachamento dela é muito predominante de quadril. Então, né, ela desce com o tronco muito inclinado para frente, né, olha ali, ela até consegue, acredito que bater ângulo, por mais que desse enquadramento aqui não dê para ver muito bem. E aí, quando ela sobe, a gente consegue reparar que os joelhos dela entram bastante para dentro, né? E isso a gente já falou várias vezes aqui no perfil, no meu canal, etc., que não é algo necessariamente lesivo se a pessoa não sente dor e desconforto. E a gente não tem evidências comprovando que joelhos caindo para dentro durante, por exemplo, uma subida no agachamento com cargas máximas e tal, é lesivo. A gente não tem isso e a prática nos mostra cada vez mais. Essa menina provavelmente não sente dores no joelho, várias outras pessoas que fazem esse joelho dinâmico, que a gente fala, né, o valgo dinâmico, provavelmente também não sentem dor. Eu já conheço, eu tenho vários atletas, vários alunos que fazem também, não sentem dor, assim como tem pessoas que não fazem, né, e também não sentem. Então o que eu quero dizer é mais uma vez aquilo que eu falei, é uma característica, não é um problema. Tem pessoas que já até comentaram aqui no meu canal, se vocês forem ver os vídeos que eu falo sobre isso, falando que tentaram forçar, deixar o joelho para fora, para não acontecer o joelho entrar, e aí que eles sentiram dor. Entende? Então tem que respeitar a sua característica. Mas claro que aqui, né, a gente teria que ver ela fazendo um agachamento diferente, com uma outra técnica para a gente conseguir comparar melhor. Mas dá para ver que ela faz um afastamento de pernas bem aberto, por conta justamente de ela fazer um posicionamento de barra muito baixo. Então ela provavelmente precisa abrir muito as pernas para bater amplitude, senão ela provavelmente não conseguiria bater essa amplitude. E aí justamente por estar com as pernas bem abertas, né, ela faz esse joelho valgo. Então talvez seria legal ela testar um posicionamento de barra um pouco mais alto, né? Eu não digo ela testar, né, porque quem sou eu para falar dela, não sou treinador dela, não conheço ela, mas eu digo que seria legal a gente ter um outro vídeo para comparar dela com uma barra um pouquinho mais alta, com as pernas um pouquinho mais fechadas e ver como é que fica. E aí daqui a pouco ela nem conseguiria subir, vai saber se ela não conseguiria fazer esse mesmo peso. E aí a gente tem mais uma prova de que realmente essa técnica é mais eficiente para ela. Entende? Então a gente, né, tende a ter esse olhar, né, de julgar, de falar que tá errado, que tá ruim e tal. Mas, cara, provavelmente ela já testou também, tá? E ela chegou à conclusão de que talvez isso aqui seja mais eficiente para ela. Então, é legal, cara, é legal, é uma técnica bem diferente, é uma técnica que, convenhamos, é feia, tá? É feia, mas a gente tem que entender que técnica boa e técnica eficiente não significa técnica bonita. Então, entendam isso também, tá? É muito importante no meio do powerlifting. Próximo vídeo. John Hack. John Hack, para quem não conhece, galera, é praticamente uma das lendas aí do powerlifting moderno, se não o cara mais forte, um dos mais fortes, tá? Considerado até da história, então quem não segue ele ainda, siga. Bem legal, cara, o terra dele, eu já vi esse vídeo aqui também, 410 quilos, cara, muito bom, né? Ele é muito forte, ele é muito forte. E legal aqui algumas características, né? Ele faz o levantamento terra convencional, ele faz a pegada mista, que cada vez a gente vê menos, né? A gente vê muitos atletas fazendo sumô, né, muitos atletas fazendo a pegada hook, ele faz mais raiz, né? E o mais legal dele é esse setup dele, eu acho incrível, cara. Olha só, ele vai ativar o brace, ele vai fazer a respiração dele lá em cima e ele simplesmente vai descer e vai pegar a barra e já vai subir. Pro convencional eu gosto muito dessa técnica, por quê? Porque eu sinto que no convencional você ser agressivo, você ter, né, um pouco mais de raiva, digamos assim, é muito bom, né? Funciona muito bem, é uma boa sinergia com esse estilo de terra. E às vezes as pessoas elas vão lá, seguram a barra lá embaixo e ficam muito tempo concentrando, respirando e tal. E eu sinto que quanto mais tempo você perde, entre aspas, você gasta no seu setup, talvez mais a confiança vai indo embora. Então eu já tinha meio que reparado isso. Eu acho que atletas que demoram muito tempo para fazer o setup, para se arrumar na barra e tal, às vezes são pessoas que não estão confiantes com a sua técnica, né? E aí estão overthinking, né? Estão pensando em excesso.
E aí aqui a gente tem um caso, né, bem interessante de que ele não pensa praticamente nada, ele só desce, faz e, cara, faz com muita maestria. Então, no sumô às vezes é difícil de fazer isso, porque a gente tem que melhor agitar ali os pés, tem que ver cuidado para não pegar a barra torta e tal. No convencional, parece que o setup é um pouco mais simples de ser feito, né? Eu acho que combina bem esse estilo que ele faz. Aqui no vídeo não dá para ver muito bem, né? De um ângulo lateral daria para ver mais, mas o John Heck também é uma pessoa que arredonda bastante as costas e sai com uma posição de quadril um pouco mais alta, então mostrando pra gente que é uma questão individual, a gente não precisa fazer levantando de terra com o quadril lá embaixo, como se fosse um agachamento. Ele faz o movimento quase que olhando para baixo, né? Não olha para cima como muitas pessoas, então bem legal aqui a gente ver esse estilo de técnica para mostrar que novamente não existe o certo nem errado. E bora agora aqui para o nosso último vídeo, nossa última análise técnica, vamos ver. Até agora a gente já teve pedrada aqui, né? E não poderia ser diferente, vamos terminar com mais uma pedrada, né? A Lia, cara, pra mim é uma das atletas mais fantásticas que a gente tem no meio do powerlifting. Pra quem não conhece ela, cara, esse agachamento dela é incrível, é muito bonito aí essa briga que ela teve nesse recorde mundial, acompanhei também. Gosto muito dessa atleta, já adquiri alguns produtos dela também, o e-book que ela tem de mindset muito legal, então é até difícil de fazer essa análise, que realmente acho ela fantástica. Mas vamos lá, né, tentando ser o mais justo possível, né, tentando não deixar aqui a emoção tomar conta, porque para mim só falaria que tá perfeito, era isso, né, mas vamos lá. Aqui é uma outra atleta que tem uma característica muito similar ao que a gente estava conversando naquela primeira atleta que a gente fez a análise do agachamento, né? Ó, reparem, posição de mãos muito próximas, a base do agachamento bem fechadinha, com todo o pé apontado para frente. É um agachamento muito parecido com o que a gente analisou lá no começo, se não, né, quase muito igual. Então é bem legal, só que ela tem uma particularidade que eu acho que mais aparente do que daquela outra que a gente analisou, de que, ó, para ela sair do buraco, os joelhos delas fecham mais ainda e praticamente se tocam, né? Praticamente não, eles realmente, literalmente se tocam, e aí depois que ela sai do ponto de maior dificuldade, o joelho dela vai para fora. E isso é legal da gente novamente reforçar, não significa que é lesivo, não significa que é ruim, não significa que não é eficiente, porque eu tenho certeza que se não fosse eficiente, se fizesse ela ter, né, um prejuízo no ganho de força, prejuízo em levantar esses pesos, ela não faria. Pô, a gente está falando de uma atleta nível mundial, a campeã mundial. E também, muito legal, a Nanda, que treina comigo, né, minha namorada, vocês conhecem, já apareceu aqui no canal várias vezes, ela mesma, nos últimos agachamentos dela, ela tá deixando, né, mais natural o movimento e os joelhos dela acabam entrando para frente na hora que ela vai sair desse buraco, né, saindo dos 90 graus. E ela sempre me relata, nossa, quando eu deixo o joelho cair para dentro, não fico forçando ele para fora, a carga se move muito mais rápido. E é isso, é uma questão de individualidade dela, uma questão de que, né, realmente é mais eficiente para ela. E é muito como a gente vê isso principalmente em mulheres, ok? Então, se de repente você faz o seu agachamento e isso parece, né, meio que de natural para ti, eficiente para ti, cara, respeite, talvez seja apenas uma característica sua, não necessariamente é um erro, não é um problema, não precisa ficar tentando corrigir coisas que não são problemas, ok? Então vocês têm que ter isso, né, em mente. E, cara, muito legal esse agachamento, bem obrigado, muito bom, olha só, ela pesa 62,6 kg aqui nessa marca que ela fez antes 13, extremamente forte. E bom, galera, eu acho que é isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Quero trazer mais vídeos nesse formato. Se vocês de repente tiverem ideia de algum vídeo que seria legal eu analisar, seja de atleta de power, ou alguém que ainda não é atleta, ou talvez até alguém de um outro esporte, mas que de repente tenha alguma coisa pra gente conversar, que possa agregar sobre treino de força, sobre powerlifting e tal, galera, mandem pra gente, tá? Vou deixar o Instagram do editor aqui embaixo também, eu sempre deixo na descrição, então de repente envia pra ele esse vídeo, pra eu também não saber exatamente que eu já vou reagir, talvez não ser tão, né, tão espontâneo. Mas é isso, tá? Espero que vocês gostem desse conteúdo, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês queiram ver mais esse tipo de conteúdo aqui, que eu acho que é sempre muito legal. Esses conteúdos mais espontâneos, mais improvisados, acabam que a gente passa o conhecimento, passa o conteúdo de uma maneira diferente também, e a gente consegue manter, de certa forma, uma intimidade, certo? É isso então, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, também ativem o sininho para não ficarem de fora, toda semana 2 vídeos novos aqui no canal, leiam a descrição também, vários links úteis ali e tudo mais, fechou? É isso então, bota o feedback aqui embaixo. Valeu!